sejam todos muito bem-vindos ao Mundo na Zona, o nosso programa aqui no Zona Curva, em que toda semana a gente fala sobre relações internacionais. Eu sou Giovana Branco, sou doutoranda em Ciência Política e mestre em Relações Internacionais, e hoje eu estou aqui para falar sobre os últimos acontecimentos dessa semana. A reunião do G7, né? O G7, que é composto ali pelas 7 maiores economias do mundo, isso no momento em que foi criado, né? Hoje já não seria mais bem assim esse grupo, mas lá naquele momento eram as 7 maiores economias do mundo, 7 principais economias industrializadas. Se reuniu, então, nessa semana lá no Canadá para falar justamente sobre as instabilidades globais e, obviamente, o Oriente Médio era a pauta dessa vez. Inclusive, o Canadá, né, que foi o país que sediou esta conferência, deixou muito claro que, atualmente, o Oriente Médio é a principal preocupação desses países e que o Irã, de novo, agora reforçando a mensagem, né, seria a principal fonte de instabilidade da região. E isso saiu justamente no comunicado oficial desta reunião do G7. Duas coisas eu acho que chamam a atenção nossa dessa reunião que aconteceu nesses últimos dias. A primeira é a participação do Trump. Então, os Estados Unidos estão ali participando, foram ao Canadá, porém o Trump não participou até o final dessa cúpula do G7. Além de não participar até o final, e aí a Casa Branca emitiu um comunicado dizendo que, por conta dessas questões no Oriente Médio, muitas questões que envolvem os Estados Unidos, né? O Trump não poderia ficar até o final, então ele sai mais cedo dessa cúpula. Então, essa foi a justificativa oficial. E mais do que isso, mais do que o Trump não participar até o final, foram as falas em que ele esteve envolvido ali naquele momento. Então, algumas coisas que nos chamaram a atenção. A primeira delas é várias menções do Trump sobre os acontecimentos no Oriente Médio, como se os Estados Unidos estivessem participando ativamente desta guerra. Em vários momentos, ele falava como. Ele fez, inclusive, uma ameaça ao líder supremo do Irã, dizendo que eles não tinham intenção, eles, Estados Unidos, não tinham intenção de matar o líder supremo do Irã ainda, porém a paciência norte-americana era curta, então fez uma ameaça muito clara, algo que, de novo, é muito o estilo do Trump de fazer, mas em termos de diplomacia e linguagem internacional, isso não é comum, a gente não vê esse tipo de coisa acontecendo nas relações internacionais com frequência. Então, o Trump, ele se envolve ali de uma forma discursiva muito intensa nesse conflito do Oriente Médio. E é muito curioso que ele esteja fazendo isso, porque a todo momento o governo norte-americano vem tentando justamente se afastar disso tudo, dizendo, olha, nós não somos um papel fundamental ali naquela região, nós não estamos diretamente envolvidos nesta guerra, nós não somos parte disso. E aí vem o Trump e dá discursos realmente contraditórios em relação a essa visão do Estado norte-americano, na medida em que ele se coloca ali como um ator relevante e central neste conflito, apoiando Israel. E para além de tudo isso, ele também fez uma outra declaração que chamou muito a nossa atenção, que foi dizer que a expulsão da Rússia do G7, que até então era G8, foi um grande erro e que ele achava que a Rússia deveria voltar para o G7. Então, isso, de novo, né, muito o jeito do Trump de liderar, mas não muito comum em termos diplomáticos. Então, a gente vê ali uma aproximação, de alguma forma, um certo convencimento do Trump sobre o papel da Rússia nas relações internacionais, colocando de novo a Rússia no jogo de negociação, né? Mesmo que indiretamente ali reconhecendo as ações da Rússia. Então, chamou bastante a atenção esse comunicado, e agora o G7, então, ali preocupado justamente com a economia, com o movimento dos mercados devido a esses conflitos, a essas instabilidades internacionais, faz essa declaração ao final do evento. Só ontem o preço do petróleo realmente teve uma mexida ali nos mercados, a princípio, né? Mercados não gostam de instabilidades, mercados não gostam de incertezas, e até então os mercados pareciam muito otimistas em relação ao que estava acontecendo no Oriente Médio, quase como se fosse algo muito passageiro, que eles sabiam que ia passar logo. Mas a verdade é que a gente não sabe, é uma questão de alta incerteza o que está acontecendo ali, e agora sim o preço do petróleo deu uma variada, né? Ele subiu em relação ao que estava anteriormente, mostrando justamente esses choques, né, geopolíticos que acontecem na economia
a todo momento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esses temas, comentem aqui embaixo. E também, se vocês tiverem sugestões para os nossos próximos vídeos de outros acontecimentos no mundo, não deixem de falar por aqui. Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo.